Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? É muito bom estar com vocês aqui novamente. É muito bom estar fazendo uma nova live. E nessa live a gente vai estar falando hoje sobre currículo. Você já fez o seu currículo? Você já está com o seu currículo atualizado? Como está a diagramação do seu currículo? Você sabe exatamente quais são as informações que ele precisa conter? Quando a gente pensa exatamente hoje no cenário em que a gente está, a gente se depara e pergunta: eu preciso ter meu currículo sempre atualizado, mesmo eu estando empregado? São perguntas que hoje a gente vai responder nessa live. Eu sou Ingrid Ziguelko-Emerick, eu sou coach de carreira e eu vou estar com vocês agora nessa noite discutindo exatamente esse assunto. E é um prazer enorme estar aqui com você. Bom, para a gente poder aí começar a falar todas as dúvidas que vocês tiverem, vai ser um prazer gigantesco. Pode colocar os comentários, pode escrever aí nos posts. Eu vou responder a todos, sem dúvidas. Acabando a live, eu vou estar respondendo um a um. Então, assim, pode colocar a sua dúvida, pode me escrever, pode mandar mensagem. Eu vou estar sempre me comunicando com você. A ideia é ajudar você. Então, eu não vou estar aqui medindo palavras ou não entregando um conteúdo totalmente completo, porque essa live é gratuita, de forma alguma. O meu prazer enorme é ajudar você. Isso eu faço de graça e faço porque eu amo. Então, não tem custo. É de graça, é pra você, porque você é profissional, amigo, parceiro. Você um dia vai precisar, precisa, ou ainda não precisou, mas quem sabe é uma informação que seja útil para você compartilhar com alguém. Então, a gente tem muito para conversar essa noite, porque esse assunto ele tem muito a ser dito. São várias dúvidas. Eu acho que a gente você vai separando suas dúvidas aí que a gente vai conversando, porque eu sei que tem muita coisa pra rolar. Eu sei disso. Então vamos lá. Primeiro, vai colocando aí de onde você é, enfim, vai colocando suas dúvidas, vai colocando aí se você hoje está empregado ou não, se você tem dúvidas a respeito de quantas páginas o currículo tem que ter, que tipo de informação o currículo tem que ter, que tipo de dúvida você gostaria que eu aqui hoje estivesse falando com você. Então vai escrevendo todas essas mensagens e eu espero, minha expectativa é que eu responda todas elas e as que eu não conseguir responder, não tenha dúvidas. Eu vou lá depois e respondo uma a uma. Então vamos lá. A primeiro insight que me vem. Eu trabalho com recrutamento e seleção melhor não dizer desde quando, né? Há mais de 10 anos. E o que eu posso dizer é que eu já vi vários currículos na minha frente, dos mais diversos. Currículos, enfim, com infográficos, currículos com foto, currículos sem foto, currículos, enfim, com capa, sem capa, currículos das formas mais diversas que vocês podem imaginar. Das mais criativas até os que eu imaginei assim, que profissional é esse para me enviar esse tipo de currículo? O currículo é algo muito importante. E isso eu queria que você já tivesse de antemão. Essa informação, ela é extremamente simples, mas muito especial. Quando a gente está na rede social, quando a gente está no nosso Face, quando a gente está no nosso Twitter, quando a gente está no nosso LinkedIn, até mesmo naquele site de paquera, naquele aplicativo, no Tinder e tudo mais, o que a gente quer mostrar? O melhor da gente, não é? Então a gente separa a melhor foto. Porque o que a gente deseja causar com isso? A melhor impressão. Então, essa é a primeira dica. O seu currículo é a sua imagem. Sendo assim, tenha muito cuidado. Essa é a imagem que você quer causar? Essa é a imagem que você quer proporcionar? O seu currículo corresponde com a imagem de profissional que você hoje diz ter? E aí?
nessas 3 primeiras perguntas, quais são as suas respostas? Sim? Não? Talvez? Então vai dando uma olhada no seu currículo. E pensa bem, ela hoje corresponde à imagem que eu quero, que eu tenho, que eu sou? Muitas vezes o recrutador vai ter uma oportunidade de ver o seu currículo. Quando, às vezes, tem. Porque hoje, com o mercado que nós temos, com o inverso, né, do que às vezes tínhamos antes, dos talentos guerreando, das empresas guerreando para encontrar talentos. Hoje nós temos os talentos guerreando para entrar nas empresas. A quantidade de candidatos versus a quantidade de vagas, a gente tem hoje um número gigantesco de candidatos muito bem qualificados para que o recrutador possa selecionar hoje com grande tranquilidade no sentido de qualidade por bons profissionais. Então, a primeira dica vai exatamente por essa. Esse pode ser o seu único contato com ele. Qual será a impressão que ele vai ter? Diz o velho ditado que a impressão, a primeira, é a que fica. Então, qual é a marca que você está deixando nessa empresa para esse recrutador e que muitas vezes vai para outra empresa, que passa impressões suas para outros recrutadores? Que marca é essa que você está deixando? Essa, para mim, eu poderia parar aqui, porque todas as outras e demais informações, eu creio que vocês já sabem. Mas essa, apesar de ser simples e tão objetiva, a gente se esquece. Então, essa pra mim, se você não escutar mais nada dessa live, se você quiser parar agora, se você falar, chega, tá bom, já gastei meu tempo, é isso. Tenha isso em mente. O seu currículo é a sua imagem. Você muitas vezes só vai ter uma oportunidade. O que você vai mostrar a essa empresa, a esse recrutador? Pense bem nisso. Então, dentro dessa oportunidade, o que mostrar? E muitas vezes a gente peca ou com excesso ou com falta. E muitas vezes o que eu escuto é: quantas páginas o meu currículo tem que ter? 4, 2, 3, 1? Uma coisa você tenha certeza. Revise várias vezes o seu currículo e verifique se ele tem as informações necessárias. Isso é muito importante que eu vou falar. Necessárias. Não são todas. Não são detalhes. Não são necessariamente o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Porque muitas vezes a gente quer ser extremamente minucioso nessa informação. E aí o currículo se transforma numa redação. Ele não é uma redação. Em inglês, a palavra que é expressa para trabalhar o currículo é resumo. Então, assim, é apenas um flash, é apenas um overview, é apenas uma passagem, é apenas uma foto a respeito de você. Então, seja objetivo, seja direto, seja claro. E o detalhe, esse você deixa para a entrevista. Mas que a foto expresse e deixe claro formação, experiência e o que é necessário o recrutador e o gestor saberem para te chamar para essa entrevista. Isso é fundamental. Então, 10 dicas para você. E aí, vamos lá? Vamos para a primeira? A primeira foi a que eu disse para você. Entenda a importância do seu currículo. Ela é uma ferramenta de conquista de um emprego. Ela é a ferramenta de contato inicial. Então, cuide dela como se fosse a foto da sua vida. É a expressão, é na verdade a imagem que alguém vai ter da sua vida profissional. Dê a melhor imagem a seu respeito. Não é fazer uma imagem que não existe. É mostrar quem você é. Lembre-se disso. A entrevista não
vai... a entrevista, ela muitas vezes desmascara candidatos que no currículo não são totalmente transparentes com as suas informações. Então, cuidado, seja íntegro nas informações que você vai colocar ali, porque o currículo e a entrevista, as informações, elas precisam ser coerentes, elas precisam bater uma com a outra. Essa é a primeira dica. Segunda dica, prepare-se para escrever o seu currículo. Qual é a grande questão que acontece? Fiquei desempregado, preciso fazer meu currículo. E aí vai o desespero, né? De começar você a lembrar o que eu fiz dos últimos anos. Ai, meu pai, eu nunca fiz meu currículo, passei 20 anos naquela empresa, eu nunca atualizei mais minha informação. Esse é o erro. Tá sendo promovido? Atualiza. Escreve continuamente a respeito das suas experiências. Foi promovido? Escreve. Mas eu tô empregado, Ingrid, para quem que eu vou entregar isso? Para ninguém, é para você. E às vezes as oportunidades de entregar o currículo vai ser dentro do recrutamento interno da sua empresa. Então mantenha seu currículo atualizado. Lembre-se, a carreira é sua. Lembre-se, a carreira é sua, de gestão sua e não da empresa. Significa que você tem que se manter atualizado com o mercado, inclusive com o currículo atualizado profissional, para que se a empresa não der a você a retribuição que você hoje espera dela, existem outras. Você não está fazendo uma carta de fidelidade eterna com essa instituição. Então, isso é muito importante você ter em mente. Então, prepare-se para poder escrever seu currículo. Não espere o desemprego chegar. Ingrid, mas agora o desemprego chegou. E aí são 23 anos naquele mesmo lugar e assim, vamos lá. O que eu tenho que fazer, na verdade, para poder trabalhar esse currículo de forma diferente? Então, antes de sentar para escrever o seu currículo, lembre-se de cada cargo por onde você passou. Lembre-se dos principais objetivos de cada função. Descreva isso com cuidado e descreva isso às vezes com pontos, sabe? Apenas com pequenas informações antes de você detalhar de uma maneira bem objetiva. Então, o tipo de vaga, ali, o tempo que você ficou e as principais informações. Isso já vai começar a estruturar até mesmo o seu raciocínio lógico para poder começar a estruturar essa história. História essa que você vai repetir depois na entrevista. O que é muito ruim, por exemplo, quando o entrevistador está te fazendo uma pergunta e você fala assim: depois daquela empresa, deixa eu ver aqui no meu currículo, eu fui mesmo para onde? Você não sabe? A história é sua. Você tem que pegar o currículo para poder saber para onde você foi depois. Chato, não? Então, prepare-se. Inclusive para a entrevista, releia o que você escreveu. Mas antes de entregar esse currículo e na hora em que estiver elaborando, pare com o tempo e faça isso como a obra da sua vida. É a sua imagem. Lembre-se disso. Terceiro, cuide do designer desse currículo. Ai, Ingrid, mas eu não sei mexer em PowerPoint, Photoshop, nada disso. Gente, eu não estou dizendo disso. Eu não estou falando de Photoshop, eu não estou falando de nada muito rebuscado. Basta um Word que seja. E isso já basta. Na grande maioria das situações, a simplicidade e a objetividade são muito importantes porque são elas que vão garantir as principais informações dentro desse currículo. E isso é o que importa. O designer dele não vai ser tão importante. Né? Então, assim, se você vai colocar flores no canto, se você vai botar uma borda ao redor, isso, posso ser muito sincera, o recrutador não vai nem olhar. O recrutador não vai se apegar a isso. Então, seja simples, seja direto, né? Coloque em cima seu nome, seu telefone, seu e-mail, ao lado, no mesmo parágrafo, né? Ou seja, coloque ali ao lado seu LinkedIn, né? Mais algum outro telefone que você tenha de contato. Parte de baixo, né? Logo em seguida, caminhe para os objetivos. Ou seja, nada de borda, nada de figuras,
Nada de muita expressão, a não ser que a sua área tenha essa oportunidade. Por exemplo, equipes e pessoas que estão hoje buscando vagas de designer. Normalmente esse profissional vai ter um portfólio. Normalmente o currículo dele, inclusive, é um portfólio. É diferente. É diferente, por exemplo, de uma pessoa de finanças, é diferente de uma pessoa na área de risco e segurança de informação, é diferente de uma pessoa que hoje está na área de RH. Raras são as áreas que hoje vão ali abrir o mundo para você. Porém, mesmo que o seu currículo esteja totalmente alinhado com a sua carreira, ele está alinhado com a empresa para a qual você vai mandar esse currículo? Pense nisso. É importante que você avalie. Que empresa é essa? Ela é descolada? Ela é uma empresa que hoje, por exemplo, ela é uma empresa mais tradicional? Ela é uma empresa multinacional que tem regras e sempre é um pouco mais tradicional no mercado? Ou não, ela é uma empresa extremamente nacional, muito jovem? Que empresa é essa? Conheça essa empresa. E se precisar, adapte o designer. Isso é muito importante. Falando em designer, esse é um ponto muito importante. Como é que você se apresenta na sua entrevista? O currículo ele precisa expressar quem você é. Lembra? Ele é uma foto. Então, como uma foto pode dizer, mostrar uma coisa que quando você vai transcrever em palavras, ou dizer em palavras, não sei se transcrever em palavras está certo. Dizer não combina. Já pensou nisso? Existem várias formas da gente fazer um currículo. Existe a forma cronológica de você montar um currículo, ou seja, pela experiência, você começar, seja ela o adequado é que você comece da última experiência que você teve para a primeira, ok? Para que assim ele possa acompanhar a sua última trajetória, porque é por onde ele se interessa em saber, porque provavelmente seja essa a oportunidade que ele esteja procurando como um parâmetro para a vaga qual você está buscando a oportunidade do momento, e não a primeira experiência lá de estágio, ok? Então comece sempre pela última experiência. Se o seu currículo é cronológico, ok, então comece a entrevista falando das suas experiências de uma maneira cronológica. Ingrid, meu currículo ele não é cronológico. Meu currículo hoje ele é muito focado na minha expertise. A primeira coisa que eu chego hoje numa entrevista não é contar de empresa em empresa pela qual eu passei. É contar, por exemplo, todos os projetos que eu já fiz, as expertises que eu tenho. É contar, na verdade, e aí dentro dessas falas eu vou citando. Isso eu fiz em tal empresa, isso eu fiz em tal empresa. Ou seja, o seu currículo hoje, ele tem um parâmetro um pouco diferente. Ele não está baseado num currículo com perfil cronológico, mas ele hoje está baseado numa outra forma de contar a sua função. Ele está voltado hoje mais para um perfil que a gente chama que é o funcional. Ou seja, ele está mais concentrado na função e na expertise que você tem. Então, siga o mesmo modelo que você faça na entrevista. Repara, a última entrevista que você fez, como você procedeu? Quando o recrutador te deu a palavra e falou, me conte um pouco da sua experiência. Você começou a contar. Bom, minha primeira experiência foi a experiência de estágio, eu comecei em tal lugar, realizando em tal lugar, ou você começou a falar, por exemplo, dos seus grandes projetos e foi pensando as empresas pelas quais você foi passando. Se é assim, o seu currículo ele é funcional. Se você seguir uma linha cronológica, o seu currículo ele é cronológico. Então, siga a mesma linha durante a entrevista. Isso facilita o recrutador a entender a sua linha de comunicação, a acompanhar o seu diálogo e mostra exatamente um link forte entre o que você escreveu e a forma como você se comunica.
mostra que aquele papel, ele foi escrito por você. Mostra que a forma como você se comunica, a clareza que está ali, descrita nele, está em você também. Então, essa é uma outra dica e muito importante. Vamos para a quarta dica. Estruture seu currículo de uma maneira adequada. Ao desenvolver o seu currículo, seu foco deve estar em facilitar a vida do recrutador. Não adianta, gente, não adianta. Você muitas vezes, enfim, vai se pegar pensando, poxa, mas o recrutador não vai ler, né? Ele não vai olhar. Gente, a gente está falando de um cenário que, principalmente agora, nesse momento, a gente tem um volume enorme de pessoas no mercado muito bem qualificadas, aguardando uma oportunidade. A gente ainda tem um outro ponto. O recrutador, eu não sei se vocês sabem, ele tem um tempo médio para fazer uma vaga. Então não dá para ele ver grande parte de todos os currículos que ele recebe. Ele vai pegar uma amostra, os 30 primeiros, e vai começar a entrevistar aquelas pessoas. Vai começar a triar aquelas pessoas. E se dentro daquela amostra ele já conseguiu, ele termina por ali. Então, encontre a maneira mais rápida e eficiente de mostrar a ele as suas informações. Caso isso não aconteça, seu currículo seja, por exemplo, descartado, e aí você receba aquele e-mail dizendo assim, olha, né, você não deu continuidade ao processo, garanta pelo menos que o recrutador não tenha tido dúvidas a respeito da informação. De que os seus dados, objetivo, histórico profissional, formação, eles estão ali. E que não foi por esse motivo que ele não te chamou. Mas foi porque o tempo médio de seleção, a quantidade de candidatos não corresponderam hoje a chegar a sua vez, a sua hora. Lembra da outra live? Você não assistiu? Assista. A gente está num mercado extremamente competitivo. Então não dá para perder tempo. Todo mundo que hoje está no mercado tem que ter em mente uma coisa. Você trabalha para você. Todos os dias você tem que ter uma agenda. E essa agenda passa por buscar uma oportunidade. Todos os dias abrem uma vaga. Ah, mas na minha área não abre todos os dias. Ok. Mas mantenha-se informado. Porque um dia de delay, um dia de atraso, já vai ser tempo suficiente para 15, 20 pessoas se inscreverem na sua frente. E isso faz com que muitas vezes você perca a oportunidade. Então, atenção. Isso é muito importante. Não perca o time. Não perca o tempo. Olhe todos os dias. Se você segue grupo, eu, por exemplo, tenho um grupo no WhatsApp onde eu compartilho as vagas. Toda vez que eu compartilho, eu tenho a prudência de olhar há quanto tempo aquela empresa divulgou aquela posição. E eu não compartilho se tem mais de 2 dias. Exatamente, sabe por quê? Porque a quantidade já de pessoas inscritas para aquela posição normalmente já passou de 300. 300. Exatamente isso que você está me escutando. Então, eu quero dar o mais novo para esse grupo, para que eles tenham a possibilidade de serem os primeiros para poder chegar lá. Então, faça isso sempre. E caso você tenha interesse em participar do grupo, coloca aí nos seus comentários. Eu quero! E a gente vai fazendo contato e te adicionando. Vai ser um prazer ter você com a gente. Ok? Vamos lá, então, ao 5º passo. Ingrid, quais são os dados que eu preciso ter no meu currículo? Porque, normalmente, essa, por exemplo, é uma questão muito delicada. Antigamente, o currículo, ele era praticamente... Não sei, eu acho que... nem precisávamos de ter qualquer outra documentação, porque todas as documentações estavam lá, né? Você tinha título de eleitor, você tinha CPF no currículo, você tinha identidade no currículo, você tinha N informações. Quais são os dados que hoje eu preciso ter? No início do currículo, primeiro seu nome. Currículo precisa de identificação.
comece por seu nome. Apresente-se. Letras grandes, em caps lock, né? Em caixa alta, em negrito. Destaque seu nome completo. Ah, Ingrid, mas o meu nome é enorme. Abrevia, então, alguns, mas mantenha o máximo da completude desse nome. Idade nem sempre será necessário. Estado civil também não. Endereço não aconselho, mas o bairro, a região em que você mora, ok. Telefone, fundamental. Candidatos, eu quero te dar uma dica. Se tem uma coisa que pira a cabeça do recrutador, é você mandar o seu currículo para a empresa e depois a gente não conseguir contato com vocês. Eu juro que quando eu trabalhava com recrutamento e seleção, eu perguntava assim, gente, não é possível, as pessoas estão de sacanagem. Porque ela manda o currículo, você manda e-mail, você manda no WhatsApp, você manda mensagem, você liga e a criatura parece que desaparece. Toma chá de sumiço. Se você se comprometeu a participar de um processo, fica atento. Olha seu e-mail todos os dias. Observa seu telefone. Retorne ligações. Se viu mensagem, retorne essas mensagens. É o seu interesse que está em jogo. Então, e principalmente agora, em que as empresas, elas não estão mais guerreando pelos talentos, são os talentos que estão guerreando por oportunidades, então talento. Você não está mais em vantagem. Corre, atenção, não dá mais para poder se fazer de tô bem na fita. Não tá. Tem muita gente boa no mercado. Se sobressaia. Contato, correspondência a contatos é sempre muito importante. Hoje eu posso dizer para você, me encanta, e eu tenho visto muito mais isso. Pessoas em que você manda e-mail e elas respondem em menos de 10, 15 minutos. Pessoas em que muitas vezes, coisas que antigamente, raríssimas vezes você conseguiria. Pela urgência, às vezes, de uma posição, estarem super flexíveis a fazer entrevistas no mesmo dia. Porque sabem que está escasso e sabem que vão precisar hoje daquela oportunidade e que não estão com oportunidade ali, brotando na esquina. Então, vamos lá, seja flexível, se mova um pouco, nada vai cair do céu, só chuva, tenha certeza disso. Então, corre para dentro. Utilize contatos que você de fato use. É o e-mail que você usa todos os dias para ver? Então use esse. Não use aquele que você só vê uma vez por semana. Não use esse. Celular, use o seu. Não use o do vizinho. Ok? E telefone para recado também é válido, mas desde que as pessoas te passem recado. E recado completo. Porque também é muito complicado. Uma outra coisa que acontece, muita coisa. Isso acontece em diversas vezes. Quantas vezes eu estava em empresas grandes e eu escutava a pessoa dizer para mim assim, porque o fulano ligou para casa do Beltrano e ele deixou um recado pedindo para ligar porque era a respeito de uma vaga. E às vezes, uma empresa, por exemplo, multinacional, ela tem mais de 100 vagas. Como eu vou saber quem era aquele candidato para que vaga? Desculpa, eu sou recrutadora, mas eu ainda não tenho uma bola de cristal. Eu não sou adivinho. Então vamos lá. Ajuda também. E uma coisa que é muito ruim, candidato, é muito ruim, isso é triste. Anota, faz toda uma anotação. Se inscreveu para aquela posição, anota para qual empresa você se inscreveu. É muito feio o recrutador te ligar e você falar, é porque eu enviei currículo para vários lugares, eu não tenho a mínima ideia. De onde você está falando mesmo? Oi? Você gostaria que ele falasse assim também com você? Você quer ser tratado como um diferencial no meio da multidão, mas ele pode te tratar de qualquer outra forma, é isso? Entendi. Trate como você quer ser tratado. Pense nisso. Outro ponto, muito importante.
e que nós temos que ter no nosso currículo, um dado fundamental, nosso objetivo. E neste tópico, profissionais, vocês precisam escrever de uma forma direta. Direta para que as empresas saibam qual é a posição que vocês têm interesse, qual é a área em que vocês querem atuar, qual é o objetivo de carreira que vocês têm hoje como alvo. Isso é muito importante. Os candidatos não devem colocar diversos objetivos ou coisas muito antagônicas, porque isso não ajuda o recrutador. Ele olha e fala assim, ok, o candidato é engenharia de produção. Aí a pessoa fala assim, meu objetivo, atuar na área de PCP e ou, né, barra ou RH. Oi? Afinal de contas, você quer qual das duas áreas? Você foi claro? Cadê a objetividade? Ah, mas é que eu me interesso pelas duas áreas. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Qual é a principal? Foca nessa. Ok? Objetividade, transparência, direção. Carreira precisa ter direção. Carreira e direção significa um caminho. Não dá pra você falar assim, eu vou pra Salvador, mas começando passando por Brasília e depois indo, ou seja, vai ficar bem difícil. O caminho vai se tornar bem mais longo. Concorda comigo? E não dá pra ir pra um lugar pegando outra estrada. Às vezes essas estradas nunca vão convergir. Então presta atenção. Objetividade. O título já diz. Qual é o seu objetivo? E aí você responde sem objetividade, fica uma coisa um pouco delicada. Ok? Resumo das qualificações. Esse ponto é importante. Você pode ter, alguns candidatos não têm, fica a critério de vocês. Caso coloquem, e isso é extremamente importante, como colocar. É importante que os candidatos aproveitem esse espaço para colocar informações positivas sobre sua carreira. O objetivo é chamar a atenção do recrutador para que quando ele leia o currículo até o final, ele entenda a conexão da sua experiência versus todas as informações positivas que ele olhou dentro desse resumo. Nesse item, o profissional deve pensar quais as habilidades, por exemplo, que ele desenvolveu, quais os conhecimentos que ele obteve dentro de toda essa experiência que ele passou, quais as experiências que ele vivenciou, quais são as competências que ele adquiriu e mais, o que ele possui de positivo ou o que ele contribui para essa nova posição ou para essa empresa a qual ele busca essa nova posição. A partir dessa resposta, é possível selecionar o que será colocado no seu resumo. Então tenha isso em mente. Isso é um resumo de qualificações. É resumo, tá, gente? Isso significa um parágrafo, maneiras bem objetivas ou pontos a destacar. No máximo de 5 a 6, mas de uma maneira também bem objetiva. Não se estendam. Fechado? Outro ponto importante. Formação. O candidato deve colocar a sua formação de escolaridade. Mas sabe uma questão que acontece? Tem gente que começa a colocar a escolaridade desde o pré. Não precisa. Se você tem sua graduação, começa por ela. Ah, mas eu não tenho graduação, então coloca 2º grau completo. Ok? Mas se você já tem graduação, comece pela graduação. Então, essa graduação, pós-mestrado, doutorado, PhD, o que quer que seja. O candidato deve colocar o último grau de escolaridade que possui no nível superior até o decrescente. Então, ele começa
Primeiro pelo mestrado, depois a pós, depois a graduação. Assim ele consegue descrever a formação e a carreira dele acadêmica. Isso é muito importante. Da mesma forma que você escreveu o seu histórico de experiência de cima para baixo, assim também a sua formação acadêmica, ok? Essa descrição é muito importante que contenha o nome da instituição, a graduação que você fez, quando foi concluída, ano, e se não foi concluída, qual é a previsão de conclusão, ok? Coisas importantes. Ingrid, eu fiz 4 graduações. Fiz uma em Direito, mas eu não completei. Aí depois eu fiz em Odonto, mas eu também não completei. Aí depois eu fiz em Ciências Contábeis, mas também não completei. Aí eu fiz Psicologia e eu completei. Eu coloco todas elas. O que você acha? O que essas outras 3 vão contribuir ou vão agregar de informação para o seu currículo? Se você me justificar e me disser, é por isso, eu não consigo ver. Pelo contrário, isso pode ser um tiro no pé, mostrando um pouco de uma trajetória indecisa, de um profissional que muitas vezes entra e não conclui. Então, cuidado. Cuidado. Às vezes a gente quer colocar isso para poder mostrar ou para poder justificar o tempo que nós levamos para entrar na graduação. Podemos justificar isso na entrevista, mas sem detalhar demasiadamente. Não é ocultando ou mentindo, mas eu também não preciso ser detalhista. Dizer, eu entrei na faculdade odonto e aí simplesmente no terceiro período, quando eu tava fazendo aquela matéria X, aí eu vi que eu tinha dificuldade de lidar com sangue, aí eu parei e aí eu vi que eu tava totalmente desestabilizada e tal. Gente, desculpa, vamos lá. Qual é a informação que é preciso? Fiz 3 graduações anteriores, infelizmente nenhuma delas eu me identifiquei. Parei, refleti e entrei em psicologia. Nessa sim, eu concluí, me graduei e assim segui minha formação acadêmica. Basta isso. Basta. Fechado? Experiência profissional. Gente, essa é fundamental, né? Tem que ter. Isso é assim, recheio do bolo. E aí, ou você azeda o bolo, ou o bolo fica maravilhoso. Eu falo de bolo porque eu amo doce. Então, assim, tô dando um exemplo de uma coisa que particularmente eu adoro. Experiência profissional. O candidato deve citar a empresa, por quanto tempo trabalhou, quais são os cargos, na verdade, que teve. Isso é muito importante. E cada cargo, quais foram as principais atribuições, os principais feitos, as principais realizações e responsabilidades que teve. Projetos realizados, isso é muito importante. Posteriormente a isso, cursos complementares, curso técnico que tenha realizado, ou cursos em que a empresa tenha, por exemplo, pago, de especialização, por exemplo, ou de algum processo de desenvolvimento, como, por exemplo, às vezes um curso de gestão de projetos, como um curso de técnicas de apresentação, qualquer um desses que for. Idioma, outra coisa também super importante e relevante, precisa estar no currículo, mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Aí elas colocam espanhol básico e inglês básico. Amigo, em inglês e espanhol básico, o que significa isso? The books on the table? Hola, que tá? Solamente isto? A gente precisa entender um pouco o que a gente está trazendo de conhecimento a esse recrutador. E de fato mensurar o que é um conhecimento básico, o que é um conhecimento intermediário, o que é um conhecimento fluente ou avançado. A gente está falando de um conhecimento básico, uma pessoa que tem breves conhecimentos a respeito dessa língua. Apenas conhece algumas palavras, pode ser que consiga se virar. Uma pessoa de conhecimento pleno,
ela já consegue manter um nível de conversação, tanto de escrita quanto de fala. Uma pessoa com nível avançado, a gente entende que já fala com mais tranquilidade, mantém um diálogo, assim como também mantém todo um aparato gramatical para acompanhar esse diálogo. Já não vai estar usando de tantos erros dentro da sua comunicação, dando muita segurança a quem está escutando e também a ela que está verbalizando as informações. Então seja honesto e indique o que é real, porque o recrutador pode testar e vai ficar feio. Imagina. Não faça isso. Não se submeta a uma coisa em qual você vai se constranger. E eu já vi muitas vezes isso. Gente colocando, e quando você liga e fala, a entrevista vai ser em inglês, a entrevista vai ser em espanhol, desculpa, então não quero participar. Então por que colocou? Seja honesto. É melhor. Lembre que o recrutador que está aqui hoje, nessa empresa que você fez a seleção, ele pode estar lá amanhã. E o mundo de RH é desse tamanhozinho. Um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro. Cuidado. Conhecimentos de informática. O profissional precisa ter conhecimentos e hoje grande parte das pessoas tem. Na verdade, a geração Z, eu não sei nem se vai ter essa informação. Eu acho que, na verdade, isso já vai ser praticamente correr pelo sangue. Mas é importante categorizar tudo que você conhece. Principalmente as pessoas que hoje utilizam de ferramentas. A área de designer, que tem muito conhecimento de ferramentas, área de marketing, área de CRM, áreas que, por exemplo, hoje de tecnologia, que hoje exigem muito conhecimento de ferramentas, áreas, por exemplo, de finanças, que tem muitos conhecimentos hoje de RP, de sistemas. Então, valorize isso, categorize e mostre o nível de conhecimento que tem. E o que não precisa colocar? Gente, esquece colocar documento. Hoje nós estamos dentro de um mundo e de um momento em que ter dados sigilosos expostos é muito, 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 muito delicado. Não faça isso. Não exponha seu CPF em documento, em currículo, sua identidade em currículo, título de eleitor. Não precisa o currículo ter currículo. É óbvio que se ele já tem todas essas informações, ele é um currículo. Não é necessário foto. Não é necessário foto. Porém, se a empresa solicitar, lembre-se, o currículo já é a sua imagem. Faça com que a foto que você vai enviar seja correspondente à transcrição que você fez a respeito de você. Fatalmente, às vezes eu vejo algumas pessoas falando no LinkedIn sobre paqueras, sobre serem mal interpretadas. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu só quero que vocês pensem. Será que nós estamos produzindo dentro de uma rede que é formada por networking a imagem correta? Só quero que vocês pensem nisso. Não estou julgando, nem estou dizendo que essas pessoas não tenham a imagem correta, mas que eu vejo muita gente utilizando do LinkedIn, expondo imagens as quais eu não julgaria essas imagens como profissionais. Essas sim, elas poderiam dar margem a muita coisa e muito o que falar. Cuidado. Cuidado. Bom, outras coisas que são importantes de você não colocar. Nome dos pais, de marido, dos filhos. Outras coisas que também não são importantes você colocar. Pretensão salarial, último salário, certificados de conclusão de curso, data, sua assinatura. Nada disso hoje é mais utilizado. Referências pessoais, como contatos de pessoas com quem você
as pessoas podem falar em caso de alguma necessidade. Caso elas necessitem dessa informação, elas vão pedir isso a você. Zero de problema. Não é preciso ter isso no seu currículo, ok? No LinkedIn, isso, por exemplo, já existe automaticamente. Então, se você puder, já no seu LinkedIn, solicitar as pessoas com quem você já trabalhou, seus superiores, seus pares, pessoas a quem foram subordinadas a você, ou do seu networking, que conhecem seu trabalho, para que eles entrem e recomendem. Não é simplesmente dizer que você tem a competência X, mas é escrever as impressões que tiveram a seu respeito. Isso já vai ser de grande valia e de grande recomendação a respeito do seu trabalho. Já começa por ali a matar uma grande necessidade de referência. Informações negativas também. Profissionais, por exemplo, que não possuem algum tipo de conhecimento não devem colocar essas informações. A melhor opção é não dizer. Muitas vezes a pessoa, ela peca pelo excesso de transparência. Aí é melhor eu dizer que eu não conheço isso, né? Então eu boto. Excel, não obtenho conhecimento. Coloca o que você conhece. Na hora da entrevista, o entrevistador te perguntando, aí sim, diga. Não é para mentir, mas não precisa colocar aquilo que você não sabe. Imagina se você fosse colocar tudo num currículo. Iam ficar 100 páginas. Não é um livro, é um resumo. Seja sucinto. Coloque o que é necessário. E uma coisa importante, dê margem ao recrutador, porque se você hoje entregar todas as informações no currículo para ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar e falar, já conheço você, nem preciso ligar, tem todas as informações, e vira. Dê a ele as informações que ele fale, interessante esse projeto que ele realizou de melhoria contínua, chegando a tal resultado. Eu vou ligar, porque eu quero entender melhor que projeto foi esse. Agora, quando a gente descreve o projeto do começo, meio e fim, diz todos os resultados do começo, meio e fim, quantas pessoas foram envolvidas nesse projeto, de onde começou, qual foi o seu papel dentro desse projeto. Qual vai ser a dúvida que o recrutador vai ter para poder te ligar e te perguntar, ou te chamar para uma entrevista para poder te avaliar? Nenhuma. Deixe ele também te procurar. Deixe ele ter curiosidade em vir buscar informação com você. Dê a ele o necessário. Não é tudo. É o necessário. E por último, uma coisa que sempre os candidatos me perguntam. Ingrid, como que eu devo responder a pergunta? Qual é a sua pretensão salarial? Como responder essa pergunta? Faça dessa pergunta uma análise. Tenha sempre uma tabela onde você possa colocar um salário que você gostaria de ganhar. Retire dali os descontos que você tem já de IR, INSS, tudo isso. Para que você entenda qual é o líquido que você vai obter. Porque muitas vezes a gente diz o bruto, sem entender o quanto a gente vai receber de líquido. Tenha um mínimo já em mente do quanto você precisa para poder, por exemplo, pagar suas contas. Faça uma tabela, todas as suas contas. Eu preciso de X para poder pagar minhas contas de casa. Pelo menos isso tem que estar dentro do seu líquido. Versus isso, olha o salário que você ganhou nos últimos 2 empregos. Olha o mercado e como ele hoje está se apresentando. E tente encontrar uma média entre essas configurações. Pode ser que às vezes, nesse primeiro momento, seja necessário uma flexibilidade, seja necessário um ajuste. Mas eu te garanto, as coisas vão mudar. Nenhuma crise é para sempre. E se você é o profissional que eu imagino que você seja, com toda a competência que você tem, o mercado vai reconhecer. Não tenha dúvidas disso.
Nenhuma empresa, nenhuma, que tenha um bom profissional com ela, quer perder esse profissional. Pelo contrário, ela quer reter esse profissional. Então, fique tranquilo. Gerencie a sua carreira. Seja transparente sobre seus objetivos com o seu gestor. Demonstre a ele quais são os passos que você deseja seguir, as ambições que você tem, os sonhos, a remuneração a qual você deseja conquistar. Pergunte a ele em quanto tempo você conseguiria isso dentro da empresa em que você está, para que você consiga gerenciar suas expectativas, tempo e ansiedade. E depois de tudo isso, agora é só deixar as coisas programadas. E se essas também não forem as respostas que você obter satisfatórias, procure em outro mercado. Não se contente, profissional. Não se contente. Busque o que for melhor para você. Mas com muita inteligência emocional. Não se deixando levar pelo pouco. Não se deixando levar de maneira precipitada. E o que eu quero dizer com isso? A ansiedade muitas vezes bate a porta e faz com que a gente, no momento de desespero, troque 6 por meia dúzia. Ou não saiba argumentar bem, ou não saiba gerenciar as nossas ansiedades e nem saiba fazer a gente administrar bem as nossas carreiras. Cuidado. Muitas vezes a empresa ela vai te contratar pelo seu QI. E não é quem indica, não. É pelo seu coeficiente de inteligência. É pelo quanto você tem de experiência. É pela competência que você tem. Mas muitas vezes ela pode te desligar pela falta de inteligência emocional, em saber não administrar ansiedade, paciência, tolerância. Às vezes a promoção estava há 6 meses, mas a ansiedade fez com que você não conseguisse esperar, tolerar, ser resiliente o suficiente para esperar, com um pouco mais de paciência. Então, honestidade, conversas reais é a melhor solução. E lembre-se, independente da situação em que você esteja, o seu currículo é a sua imagem. Qual é a imagem que você quer passar? Vou estar sempre à disposição de vocês. Essa é a nossa segunda live. Teremos outra no próximo mês. Aguardem. Super feliz de estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada pelo tempo, pelo carinho, pela paciência, por tudo. Beijo grande. Boa noite para vocês. Bom descanso. Usufruam desse material. Vejam, revejam, repliquem, compartilhem, curtam. Deixem aqui suas sugestões de outros temas. Deixem aqui as suas opiniões. Gostei, não gostei. Acho que a gente podia falar mais disso, daquilo. Esse canal ele é pra você. E a sua opinião, pra mim, é tudo. Beijão. Tchau, tchau.